Olá, amigas e amigos cervejeiros, sejam bem-vindos. Meu nome é Carol Jandoso, eu sou bióloga, sommelier de cervejas e mestre em estilos, e esse é o Birologia, Cerveja e Biologia. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês uma das minhas melhores amigas. Vou apresentar para vocês as leveduras, as responsáveis pela fabricação de cervejas, de pães, de vinhos. Então eu vou começar falando um pouquinho mais sobre quem são elas, e depois eu vou falar de onde elas surgiram, e um pouquinho sobre a importância de entender o metabolismo delas para a aplicação da produção de cervejas e de outras bebidas e alimentos. As leveduras são fungos leveduriformes que apresentam a capacidade de fermentar. Então eu vou explicar cada um desses termos para a gente entender um pouquinho melhor. Então, fungo todo mundo sabe, fungos são os cogumelos, fungos são os bolores, e no caso das leveduras, elas são fungos leveduriformes, que esse termo surgiu para diferenciá-las dos fungos filamentosos. Então, enquanto um se apresenta em forma de filamentos, a outra se apresenta em forma de levedura, que é um formato elíptico, meio ovalado, meio arredondado, é um formato bem específico das leveduras. Fungo leveduriforme, entendemos essa primeira parte. A segunda parte, elas são capazes de fermentar. As leveduras, elas apresentam o que nós chamamos de metabolismo anaeróbico facultativo. O que significa isso? Significa que ela pode sobreviver tanto com oxigênio quanto sem oxigênio. Então ela é capaz de respirar, mas ela também é capaz de fermentar. Essa característica de fermentar dela surgiu há muito tempo atrás, há aproximadamente, segundo alguns estudos de genética, 200 milhões de anos. E surgiu de forma aleatória, como tudo na evolução. Daí aqui vou trazer para vocês mais um outro conceito. A evolução, ela não tem peso positivo, ela não tem uma intenção. Ela ocorre através de eventos que se dão de forma aleatória, ou seja, uma mutação ou uma adição de genes ou uma deleção de genes. Então são coisas que acontecem de forma aleatória que podem ou não configurarem uma vantagem evolutiva. Do mesmo jeito que pode surgir uma coisa que é vantajosa, pode surgir, e na maior parte das vezes surge, coisas que são prejuízos. Esses prejuízos, eles vão ser eliminados com o tempo, e se ele se configurar uma vantagem, ele acaba se perpetuando e passando para frente. Então, quando a gente fala de evolução, nós não falamos de uma melhoria, não existe esse conceito de melhoria quando falamos de evolução. Se você quer entender um pouquinho melhor sobre esses conceitos, eu indico, até vou deixar aqui listado, uma série de vídeos do canal do Pirula que chama PCR Evo. Eu acho que agora ele já deve estar com uns 10 vídeos quase, que ele fala sobre questões básicas e que geram muita confusão em quem está tentando entender os processos evolutivos. Então, essa mutação, essa característica de fermentar surgiu há aproximadamente 200 milhões de anos de forma aleatória. E ela se perpetuou porque é claramente uma vantagem evolutiva. Por quê? É a capacidade desse micro-organismo, desse fungo, habitar nichos que antes não era possível, né? Nem para ele, nem para outros micro-organismos. Então, é a capacidade de você utilizar um meio com extrato, um meio com açúcar, para transformar esses açúcares em energia. Mas como nem tudo são flores e, novamente, como a evolução ela não tem essa intenção de melhorar, porque ela não tem intenções, veio junto algumas coisas que acabam se configurando como desvantagens. Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens da fermentação. A vantagem mais clara é a questão de você ser mais competitivo em relação aos outros micro-organismos. Por quê? Junto com o processo de fermentação, que é essa transformação dos açúcares em energia, a levedura acaba formando subprodutos, entre eles o álcool e o gás carbônico, mas não só. Alguns estudos indicam que durante um processo de fermentação de cerveja, especificamente, a levedura seja capaz de produzir mais de 500 subprodutos. Então, são muitos subprodutos que ela acaba produzindo, que ela acaba gerando. Mas no caso específico do etanol, ele é tóxico para a maior parte dos micro-organismos. Ela acaba criando um ambiente que é inóspito para outros micro-organismos. Então, isso também se configura como uma vantagem competitiva. Porém, o etanol, dependendo da concentração, ele é tóxico para ela também.
Então, ele é uma vantagem competitiva até determinado ponto. Passou daquilo, ele acaba virando um prejuízo para ela mesma, um prejuízo para sobrevivência dela mesma. Outra coisa que é interessante de pontuar na fermentação. A fermentação, apesar dela possibilitar o micro-organismo de habitar esses nichos diferentes, ela gera menos energia. Gerando menos energia, esse micro-organismo ele também acaba se multiplicando menos. Então você gera menos células, acaba colonizando menos aquele meio e também gerando menos energia. Então ela é custosa. A fermentação é um processo custoso. Só pra gente entender, né, o processo tanto de fermentação quanto de respiração tem como objetivo a geração de energia para atividades metabólicas. Essa energia ela vai ser armazenada em forma de adenosina trifosfato, que é o famoso ATP. Então esse ATP, como se fosse uma moedinha, ele vai ser armazenado e na hora da execução de uma atividade metabólica ele vai ser utilizado. Enquanto na respiração nós temos a geração de 36, 38 ATPs, no processo de fermentação nós temos a geração de 2, 3 moléculas de ATP. Então a geração bem menor. Vamos recapitular como se fosse um quadro comparativo e eu vou ver se na edição eu consigo colocar esse quadro. Eu não garanto porque eu não sei mexer direito nesse programa ainda, mas vamos lá. Na respiração, a levedura consegue gerar muita energia e consegue se multiplicar muito. Então, ela tem essa vantagem de ser muito eficiente. A respiração é muito eficiente. Fermentação. Apesar de você gerar menos descendentes, né, se multiplicar menos e você gerar menos energia, é uma vantagem por você conseguir colonizar qualquer tipo de meio que possua açúcar e também uma vantagem que você é competitiva. Então, ela é uma vantagem competitiva tanto sobre o ponto de habitar esses meios, quanto de você conseguir inibir o crescimento de outros micro-organismos. É por isso que isso acabou sendo perpetuado. Essa mutação acabou sendo perpetuada. Vale lembrar que, por exemplo, no caso de fabricação de bebidas, um processo sempre caminha com o outro, porque isso acontece na natureza. Você nunca vai ter um meio que a levedura está presente ali, que você não tem nada de oxigênio dissolvido. Então você sempre vai ter um pouco de oxigênio e você vai ter açúcar. Então os processos eles vão estar acontecendo concomitantemente. Ao mesmo tempo que você tem leveduras que estão fermentando, você tem leveduras ali, células que estão respirando. Então, o que vai diferenciar isso no processo industrial é qual etapa que você está favorecendo e por que você vai favorecer aquilo. Aqui eu vou falar brevemente, porque esse não é o objetivo do vídeo, eu quero fazer um vídeo específico sobre a importância da aeração do mosto cervejeiro, mas só pra gente entender, né? Se nesse processo de respiração a levedura gera mais energia e é capaz de se multiplicar mais, ele é importante, ele é muito importante também, porque você consegue colonizar o meio mais rapidamente, para depois você realizar a fermentação. E aí aqui é o pulo do gato, entendeu? Do mesmo jeito que isso acontece na natureza, então a levedura, a hora que ela entrar nesse meio, ela provavelmente, primeiro ela vai começar respirando para se multiplicar e colonizar logo aquele meio, e depois ela vai começar a fermentar, porque ela vai usar os açúcares, o nível de oxigênio dissolvido ali no meio já caiu, então ela não vai conseguir respirar muito, né? Não vai ser muito eficiente esse processo de respiração, porque você não tem oxigênio no meio, mas você tem açúcar. Então, colonizou, respirou, usou oxigênio dissolvido, multiplicou, passa a fermentar. Aí é papo para outro vídeo. Aí é papo da gente entender, porque essa questão de aeração do mosto cervejeiro dá pano pra manga. Dá pano pra manga. Já vi pessoas quase que saindo no tapa, um porque fala que precisa e o outro porque fala que não precisa. Então, é isso no vídeo de hoje, rapidinho, só pra gente poder pontuar essas diferenças. Esses conteúdos, eles vão ser importantes para que a gente possa construir em cima deles conhecimentos mais complexos, né? Inclusive a questão da importância da aeração do mosto cervejeiro. E eu fico aberta para que, se vocês quiserem mandar qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa, que se sintam à vontade. Não se esqueçam de deixar o joinha para fortalecer esse processo de divulgação científica, que não é fácil nesse meio onde a gente tem tanta coisa ruim
sendo veiculada pela internet. Fazer um trabalho desse aqui é meio que um nadar contra a corrente, né? Eu não tô aqui pulando numa banheira de Nutella pra fazer vocês darem like no vídeo. Eu estou compartilhando uma coisa que eu estudo há muito tempo e que eu me dedico de verdade e que eu acho que é importante passar esse conhecimento pra frente. Então, se você também vê a importância nesse movimento de transformar a internet não só num ambiente de piadas e de gozações e de preconceitos, mas transformar isso num veículo mesmo de troca de experiências, troca de informações. Eu gostaria de pedir para vocês deixarem o joinha, se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo. E se vocês precisarem de indicações de outros canais que são muito legais e que falam de temas variados, eu também posso deixar algumas boas indicações para vocês. Então é isso, beijinhos.